Paz do Senhor, irmãos. Bênção. A irmã do teclado. Pode não, Glória a Deus. Que bom, irmão, estar com vocês de novo. E eu queria começar hoje, da onde nós começamos ontem, na realidade, para continuarmos. Você pode abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Nós queremos entregar os nossos corações a Ti, em Tua presença, aos Teus pés, e que o Senhor possa falar, Deus, poderosamente conosco. Fale, Senhor, ao nosso coração, ao coração de cada homem, de cada mulher que está aqui essa noite. Nós precisamos Te ouvir. Nós precisamos aprender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Seja um tempo precioso, Senhor. Abra, Senhor, os céus sobre nós. E eu peço algo a Ti, Deus, que enquanto nós ministramos a Tua palavra, que enquanto nós comemos dela, o Senhor possa nos curar também. Curar nossas enfermidades, curar nosso emocional. Que o Senhor possa renovar nossas forças aqui essa noite. Em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como nós lemos em Filipenses 1:6, ontem nós começamos também com esse texto, eu queria enfatizar mais uma vez que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Não significa que Deus ele vai forçar alguma coisa na minha vida e na sua vida. Ele só disse que Ele é fiel para completar. Agora nós temos uma coisa, não depende de nós, que é o chamado de Deus, que é o propósito de Deus. Agora tem uma coisa que Deus respeita. Deus, Ele não entra pela janela. Deus não tem o caráter de ladrão. Ele só entra pela porta. E a porta quem abre somos eu e você. Agora você pode ter certeza que se nós abrirmos a porta para Ele, Ele é fiel e justo para entrar e para completar aquilo que um dia Ele começou. Então o que nós precisamos fazer é simplesmente abrir as portas para Ele, abrir nosso coração para Ele, dar tudo que nós podemos, tudo que nós temos, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa vida, colocar aos seus pés. E nós sabemos que Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele determinou. Salmo 139 fala que Deus tem um livro escrito com todos os nossos dias, antes que eles existissem. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho uma angústia no meu coração. E eu oro a Deus, Deus, eu quero viver cada palavra desse livro. Eu quero descobrir o que está escrito nesse livro. Me fala do que está escrito nesse livro. Porque o que Deus sonhou para a minha vida, o que Deus projetou para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério, está escrito antes mesmo que eu nascesse. Antes que eu tivesse forma no ventre da minha mãe, já estava escrito. Um dia, em Jeremias capítulo 1, mostra Deus chamando Jeremias. E Jeremias, eu gosto muito, em algumas coisas, é muito bom de se identificar com esse profeta. Porque assim como Jeremias, muitos de nós, e isso é bom, não é ruim, nós não nos vemos como Deus vê, quando Ele nos chama. E nós nos achamos inadequados, improváveis naquilo que Deus tem para nós, incapacitados em muitas áreas, assim como Jeremias também pensou. Quando Deus foi chamar Jeremias, a primeira coisa que Jeremias falou: Deus, eu sou como uma criança. E Deus olhou para Jeremias, através do relacionamento pessoal, e falou: Jeremias, nunca mais fale que você é uma criança. Porque antes que você tivesse forma no ventre da sua mãe, eu já te coloquei sobre as nações como profeta. Jeremias, ele não via a si mesmo como Deus via. Mas à medida que ele andou com Deus,
Deus foi aperfeiçoando ele, e Deus foi colocando uma mentalidade de profeta, Deus foi colocando o coração dele em Jeremias, e aquilo que ele tinha escrito para Jeremias na eternidade foi acontecendo. Jeremias viveu, irmão, um sobrenatural tremendo em Deus. Eu gosto muito de Jeremias porque Jeremias foi um profeta que ele profetizou antes do povo de Judá ser levado para a Babilônia, antes do juízo de Deus. E todos os profetas que profetizaram antes de qualquer tipo de juízo, nós devíamos pegar eles e estudar eles. Porque a nossa geração é uma geração que eu creio que antecede o juízo de Deus. E Deus está vindo com juízo sobre a terra. Se você for estudar, todas as coisas indicam isso. Todas as evidências em cima de evidências de que nós somos a geração que antecede tempos como o de Jeremias. Então a forma com que Jeremias viveu e profetizou e viveu o ministério, ele fala muito a nós. Ele se importou com o povo, porque o povo deixou de entrar no lugar que Deus tinha para eles. Eles entraram no lugar físico da promessa, mas não entraram na condição certa. Porque Deus, irmãos, está mostrando para nós de que Ele deseja nos transportar de um lugar para um lugar muito melhor. Assim como Ele fez com Israel. Deus não tirou Israel do Egito para que eles fossem levados para o deserto e serem conhecidos ou se enxergarem simplesmente como ex-escravos. Mas foi dessa forma que eles foram. Deus tirou eles com mão forte, as 7 pragas, Deus fez coisas tremendas, abriu o mar vermelho, mas a primeira oportunidade que eles tiveram, eles se prostituíram. E quando eles entraram na terra prometida, quando Deus fez eles entrarem, a primeira coisa que ele fez, segundo o livro de Jeremias, os 3 primeiros capítulos, se você for estudar, é tremendo. A primeira coisa que o povo fez, e Deus alerta para que a gente não faça o mesmo, isso não vai acontecer. Deus estava mostrando que um povo errou e mostrando os erros deles, mas a primeira coisa que eles fizeram, quando eles entraram, foi contaminar a herança do Senhor. A primeira coisa. Agora, irmão, eu quero falar para você, isso não vai acontecer de novo. Porque Deus não dá herança para filhos imaturos. O que Deus está falando, olhem para o erro deles e aprendam. Isso não vai acontecer de novo. Quando Deus vier e nos pegar como igreja, nos colocar na sua herança, nós não vamos ter o risco mais de contaminá-la. Nós seremos transformados. A Bíblia diz que o nosso espírito está pronto. A nossa alma, ela está sendo purificada, aperfeiçoada. Agora o nosso corpo aguarda ardentemente a redenção, a transformação dele num corpo glorificado. E quando nós chegarmos lá, não vai acontecer de novo isso. Por isso que nós, agora, no tempo de hoje, nós precisamos encarar isso e buscar em Deus esse aperfeiçoamento para entrar nesse lugar, não como o povo de Israel entrou e não como Judá entrou. Esse mês todinho, eu tenho debruçado sobre o livro de Jeremias, e lido e relido esse livro, principalmente os 3 primeiros capítulos, porque Deus, no início de Jeremias, ele se mostra de 2 formas. Ele se mostra como um Deus irado com os seus filhos, mas ele se mostra também, claramente, como um esposo apaixonado pela sua esposa, mas que foi traído. Mas ele só pede uma coisa para ela: reconheça a iniquidade de vocês. Deus falou que Judá, quando entrou na terra, a primeira coisa, eles não puderam ver um pedaço de pau ou de pedra que eles adoraram, assim como os cananeus, os amorreus, os filisteus, todos os zeus faziam. Eles seguiram o mesmo passo das outras nações. E Deus ainda pede para eles: olha, vocês querem fazer uma coisa? Vão até outras nações, visitem as outras nações, que vocês vão descobrir uma coisa. Aquilo que vocês não aprenderam comigo, vocês vão aprender com eles. Nenhuma nação estranha esquece o seu Deus, ainda que não sejam deuses.
de verdade. Mas contudo, a minha nação, Israel, se esqueceu de mim. Ela virou as costas para mim, adorou o sol, adorou todas as coisas que eles poderiam adorar. Debaixo de toda a árvore verde, Deus falou que eles se prostravam e adoravam e se prostituíam. Deus fala o seguinte, nos 3 primeiros capítulos de Jeremias: não foi com um homem que Israel e Judá se prostituíram, foi com vários amantes. E dessa forma, se prostituindo, se entregando à imoralidade, eles perderam de entrar no lugar que Deus queria. E uma outra coisa que eu acho super interessante nos 3 primeiros capítulos de Jeremias foi que tudo funcionava bem. Os cultos estavam funcionando. Assim como quando João Batista veio pregar, o templo estava funcionando normalmente. Todas as coisas estavam funcionando. Irmão, o fato das coisas funcionarem, o fato da nossa liturgia estar correta hoje, não significa que Deus tem prazer nisso. Nós aprendemos a fazer bem o que nós fazemos. Hoje, dentro dos templos, e muitos templos em todo o mundo, se Deus não vir, existe sempre um homem habilidoso para fazer o culto. Deus se tornou, infelizmente, em muitos lugares, alguém dispensável. E Deus fala para o povo, em Jeremias 7:23, eu não pedi para vocês nada. Eu não pedi para vocês sacrifício. Eu não pedi para vocês holocausto nenhum. Eu não pedi para os seus pais isso. Eu só pedi uma coisa: que vocês ouvissem a minha voz e permanecessem na minha palavra, para que tudo lhes fosse bem. Deus sabe, irmão, escute uma coisa, Deus sabe que só há um jeito das coisas irem bem para nós. De nós estarmos bem, não somente do lado de fora, mas termos paz do lado de dentro, que é ouvir a sua voz, permanecer na sua presença, ser um perseguidor da vontade de Deus. É isso que Deus almejou para Israel, e Deus falou para Israel, tanto em Jeremias como no livro de Amós também. Em Amós, Deus chega ao ponto de falar: olha, vocês pensavam que durante 40 anos no deserto vocês sacrificavam a mim? Traziam ofertas, queimavam incenso, pensavam que era para mim? Não era para mim. Vocês vinham supostamente na minha presença, pensavam que estavam dando para mim, mas vocês estavam dando a Moloque e aos outros deuses. Eu quero falar para você, irmão, como alguém que chora pela igreja hoje, nem tudo que é adoração a Deus hoje. Nem tudo que é oração a Deus. Nem todo jejum é o jejum a Deus. Nós criamos e andamos, infelizmente, em muitos falsos ensinos que foram entrando. Eu não posso acreditar num evangelho que diz que a presença de Deus, as pessoas entram e saem da mesma forma. Eu não posso acreditar no evangelho que não nos transforma, não transforma os nossos princípios, os nossos valores e principalmente o nosso caráter. Eu não posso acreditar num evangelho desse, porque para mim, em toda a palavra de Deus, quando eu leio, infelizmente nós esquecemos de uma coisa: Jesus veio, rasgou o véu. Amém? Mas o temor continua o mesmo. Os princípios de reverência continuam os mesmos. Hoje nós, além de rasgarmos o véu, nós pensamos que o Santo dos Santos se tornou um playground para os crentes. Se tornou uma praça, aonde nós não nos preocupamos mais com a vontade de Deus, daquele que está lá dentro, esperando eu e você. Santo dos Santos representa o lugar de maior intimidade. Nos átrios havia barulho, havia movimentação. No lugar santo somente os sacerdotes iam, mas no Santo dos Santos não eram todos. É aqueles que querem entrar através de Cristo, e querem viver em Cristo, e querem permanecer em Cristo, porque é uma vida totalmente diferente do lado de fora e a que você tem do lado de dentro. Acreditar que você pode entrar lá dentro e sair da mesma forma é a mesma coisa que você acreditasse que você pode ser atropelado por uma carreta e continuar ileso. A presença de Deus, irmãos, é muito mais forte do que o impacto desse. Talvez hoje muitos crentes, eles conseguem permanecer como evangélicos,
numa vida superficial. Eles rejeitam se entregar, eles rejeitam ouvir simplesmente por uma coisa, porque se eles ouvirem a voz de Deus, se eles permanecerem na presença de Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 3, onde a glória do Senhor vai resplandecer no rosto dele, vai transformá-los, você perde o controle da sua vida, você perde o controle do seu ministério, você perde o controle da sua família, você perde o controle para alguém que esteve sempre no controle. Isso é terrível. É terrível quando você tem controle de tudo e um dia você se sente ameaçado a perder isso. Você sempre dominou. Você foi sempre aquele crente que sempre quis fazer reservas. Sempre teve o plano B na manga. Sempre teve a situação sob controle. Se Deus não estivesse, você estava lá. E quando Deus chega, num determinado dia, e você resolve ouvi-lo como nunca antes, que você resolve entregar sua vida como nunca antes, mesmo sendo crente há 10, 20, 30 anos, então você descobre uma coisa: como era diferente no momento que você entrega para Ele, ainda que seja doído. Você começa a experimentar uma coisa, irmão, que são poucos que experimentam: o relacionamento íntimo e pessoal com Deus e o seu senhorio sobre a nossa vida. Aquele senhorio de que vai nos transformar e vai nos levar para um lugar. Deus quer nos levar, transportar de um lugar para um outro lugar muito melhor. Como fez com Israel, tirou do Egito, quis tirar a mentalidade deles de escravo, transformar numa mentalidade de reino e colocá-los dentro de uma terra que manava leite e mel. Infelizmente, a maioria de nós, a maioria dos crentes hoje, eles querem estar num lugar novo, mas numa condição velha. Eles querem pegar aquilo que é espiritual de Deus e querem operar de uma forma natural. Irmão, aquilo que é espiritual só se opera de maneira espiritual. Você pode fazer o seu ministério de uma forma natural, mas eu quero falar, existe muito mais para isso. Você pode, inclusive, cuidar da sua família de uma forma natural. Mas se você entender que família é espiritual e discernir as coisas do Espírito de Deus, você vai cuidar da sua família como nunca cuidou antes. Se os homens entendessem isso, irmãos, se as mulheres entendessem isso, as nossas famílias não estariam correndo mais riscos. Mas é porque nós tentamos pegar as coisas espirituais, nós entramos em coisas espirituais, mas com uma mentalidade totalmente carnal. Hoje os nossos jovens, eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, irmão, existe uma onda invadindo as igrejas de moralidade sexual como nunca antes. A moda agora lá no Brasil é o pastor se separar e casar com a menininha da igreja, com a secretária. Ícones do Brasil estão fazendo isso. Talvez pareça ser normal, está se tornando normal. Muitas coisas que não poderiam estar se tornando normal estão. Um dia perguntaram para um sociólogo, anos atrás, o que ele achava da igreja evangélica, se a igreja iria aceitar ou não o homossexualismo. E ele falou de bate-pronto, na hora, sem pensar, é claro que ela vai. E aquele repórter, o entrevistador questionou ele, por que você responde com tanta propriedade? Ele falou simplesmente por uma coisa: antes das grandes guerras, a nação brasileira, ela mesmo, a sua lei, não reconheceu o divórcio. Não existia divórcio na igreja. Para a igreja evangélica era uma abominação isso. Mas um dia ela aceitou. E da mesma forma, ela vai aceitar o homossexualismo. E não só o homossexualismo, mas outras aberrações que vêm atreladas a ela. Porque, irmão, infelizmente, as doenças que nos afastam de Deus, elas são silenciosas. E não são físicas, elas são espirituais. Como a apostasia, como a operação do erro de atribuir a Deus uma coisa que Deus não é. Essas duas doenças que estão escritas em Tessalonicenses a respeito dos últimos dias, a operação do erro e a apostasia, são doenças silenciosas, ninguém sente. Quando você sente, é igual o câncer, quando você descobre, muitas vezes ele já está avançado e a sua saúde totalmente comprometida.
Quando você descobre que a apostasia chegou na sua casa. Quando que a apostasia chega, pastor? Quando você ouve a palavra de Deus e ela não causa mais nenhum efeito em você. Quando você não sente mais falta da presença de Deus. Quando falar de Deus, isso não muda absolutamente nada em você. Você administra a sua própria vida, você faz tudo do seu jeito. E a operação do erro, quando nós entramos, estamos experimentando isso, que é uma das vertentes, uma das ferramentas do anticristo, que já opera no nosso meio, é exatamente quando nós atribuímos uma coisa a Deus de que Deus não é. Semelhante à parábola dos talentos, que Deus deu 5, Deus deu 3 e Deus deu 1. Aquele que Deus deu 5, granjeou mais 5. Aquele que Deus deu 3, granjeou mais 3. E aquele que deu 1, pela resposta dele, você vê o que eu estou explicando para vocês. Ele falou, quando o Senhor dele chegou para ele, o que você fez com o seu talento? Ele falou, eu sabia que você era um Senhor que colhe aonde não plantou. Então eu enterrei para não perdê-lo. E isso, irmão, a igreja está fazendo hoje. Em muitos lugares. Muitos de nós talvez está fazendo a mesma coisa. Irmão, foi incoerente o que ele falou. Como que o Senhor não deu para ele antes? Ele simplesmente não reconheceu aquilo que ele tinha como sendo recebido de Deus. Foi o Senhor mesmo que deu 1. Como que Deus colhe aonde não semeou? Deus, tudo que nós temos, toda a capacidade natural, todo o dom que nós temos, todo o recurso material, tudo, absolutamente tudo, é Deus que semeia, é Deus que dá. Não há ninguém, irmão, na terra, não há ninguém, não vai haver ninguém que dá a Deus primeiro, sem antes Ele ter dado a nós, sem antes ter recebido dEle. Deus só quer mudar a nossa mentalidade, Deus quer nos transportar para um lugar, mas numa condição correta, numa condição pura, numa condição santa, apropriada para aquele lugar novo que nossos pés vão pisar. Deus está simplesmente nos preparando para esse lugar. Quando você vê em Êxodo 22, abra lá em Êxodo 22. O Êxodo 22, para você entender, você tem que pegar lá o Êxodo 3. Mas pode abrir no 22. Perdão, é 19. Êxodo 19. Em Êxodo 3, Deus vai chamar Moisés. E Deus fala para Moisés, Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Deus falou com Moisés, deu chamado para ele. Então Moisés fala para Deus, Deus, eles vão perguntar quem que me enviou a eles, eles não vão acreditar. E Deus falou para eles, olha, diga a eles que o eu sou te enviou. Ou seja, não diga nada. E para qualquer bom entendedor, irmão, sabe que o eu sou te enviou não significa nada. Não é uma boa explicação natural. O eu sou te enviou, irmão, naturalmente não explica absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Deus não é uma coisa que se explica para ninguém. Deus você descobre através do relacionamento. E foi exatamente isso que Deus falou para Moisés na sequência. Que Deus falou, olha, vocês vão ter um sinal de que vocês todos vão me servir nesse monte. Diga para eles que todos eles vão me servir nesse monte. E isso vai ser a esperança deles. E isso vai dar o gás para eles. Quando eles estiverem em aperto, quando as coisas apertarem, a esperança de servir-me nesse monte vai ser o combustível para eles. Vai fazer eles ficar firmes, vai ser a consolação, assim como no Novo Testamento Deus fala que a esperança de quando Jesus voltar e nos levar no arrebatamento, Ele diz, consolai-vos com essa mesma esperança. Um ao outro, consolai-vos. Hoje, irmão, quem está consolando com isso? Aonde está essa consolação? Aonde está essa esperança de nós subirmos de novo para servirmos a Deus como nunca? A Bíblia começa de um jeito e termina do mesmo jeito. A Bíblia começa com um homem servindo a Deus dia e noite, e vai terminar quando João viu diante do trono milhares e milhares de pessoas de todas as tribos, línguas e nações servindo a Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você está sendo preparado para esse dia, irmão.
Agora, se você não quiser, se eu não quiser, é só eu não abrir a porta para Ele. Agora pode ter certeza, se você abrir, irmão, e desejar isso, Ele entra. Ele entra e Ele vai começar a fazer transformações como nunca antes. Ele vai começar a mudar nossos princípios, a nossa forma de pensar, os nossos valores. Tudo vai sofrer transformações profundas. Então Moisés foi para o povo em Êxodo 3 e falou para o povo. Em Êxodo 19 chegou a hora. Tudo está acontecendo como sombra para nós, como diz Hebreus. Tudo para nós entendermos que as coisas futuras seriam muito parecidas com isso. Em Êxodo 19, Deus pega o povo e fala para o povo: santifiquem-se 3 dias. Ele fala ali, por exemplo, em Êxodo 19, versículo 6, ele diz: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus não tirou eles para serem escravos, irmãos. Deus tirou eles com uma finalidade: levantar um reino de sacerdotes, segundo 1 Pedro 2,9, que fala a mesma coisa, que Deus está levantando uma nação sacerdotal. Apocalipse 1 fala a mesma coisa. Colossenses fala que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmão, é uma outra condição, é um outro lugar. Nós não podemos aceitar a possibilidade de andar num lugar onde Ele chama que é o reino do Filho do seu amor, da mesma forma que nós andávamos quando nós estávamos no império das trevas. Ele mesmo fala: vocês que estão na luz devem andar assim como aquele que está ali, porque Ele é a nossa luz. E muitas vezes nós afirmamos que estamos na luz e vivemos como se nós estivéssemos em trevas. É outra coisa incoerente. E agora em Êxodo 19 você vê todas as características do pedido de Deus, as recomendações a partir desse versículo 6 em diante. E ele fala no versículo 14, vamos ler para entender bem. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes e disse ao povo: estáis prontos ao 3º dia e não chegueis à mulher. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Irmão, Deus fez e chamou o povo para esse lugar. O propósito de Deus não era um homem aqui em cima tendo domínio sobre o restante dos homens lá embaixo do monte. Isso, irmão, não foi ideia de Deus. Por isso que Deus condena tanto nas cartas de Apocalipse os princípios dos nicolaítas, o governo de Jezabel e os profetas de Baal, porque todos eles dominam sobre pessoas. Todos eles querem dominar sobre, vencer pessoas. O princípio dos nicolaítas foi o princípio que lá no 4º século mais ou menos, entrou na igreja. E os homens começaram a ter domínio sobre outros homens, em nome de Deus. O propósito de Deus aqui era que todos subissem. Todo o povo. Absolutamente todo o povo. Deus pediu: santifique-se em 3 dias. Todos santificaram. Todos cultuavam a Deus naqueles dias. Quando soar a buzina longamente, vocês façam o seguinte: todos vão subir. Soando a buzina, estejam prontos. Vocês não vão saber a hora, mas quando começar a soar a buzina, subam.
1 Coríntios 15 diz que ao soar da última trombeta, Ele arrebatará a sua igreja. Deus só estava ensaiando, irmão. Quem está disposto a subir o monte do Senhor? Salmo diz que quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Irmão, está lá embaixo. Todo mundo pode ficar. Agora, para subir em outro lugar, para andar com Deus em uma outra dimensão, para se relacionar com Deus em um outro padrão sobrenatural, não é qualquer um, mas está disponível para todos. Mas naquele dia soou a buzina e sabe quem subiu, irmão? Somente Moisés. Imagina a dor de Deus de preparar todo o povo para esse dia, de levar o povo com mão forte, destruir todos os egípcios, e eles não subiram. Agora, preste atenção no que eles fizeram. Irmão, todos que não permanecem na presença de Deus, que não sobem, são potenciais idólatras. Porque logo depois, Moisés começa a demorar, porque fica gostoso, irmão, na presença de Deus. Você perde a noção do tempo. É uma outra vida. Hoje, infelizmente, para muitas pessoas, a vida de crente é chato. Ser crente, irmão, você buscar Deus, quando você começa a fazer isso, até mesmo os outros crentes falam para você que não precisa tanto. Irmão, como que não precisa tanto? Como que você não vai ser radical com Deus? Como que você vai negociar ainda? Se você permanece na presença dele, homens como Moisés, que estão diante do fogo ardendo, irmão, são purificados de uma outra maneira, para um outro lugar. Aqueles que estão lá embaixo, irmão, fizeram a maior oferta de todos os tempos. Eles se cansaram, diz a palavra de Deus. Então procuraram Arão. Olha, nós não sabemos o que aconteceu com esse homem. Esse homem sumiu. Nós queremos um Deus que vá à nossa frente. Porque se tem uma coisa que é difícil para nós, irmãos, é nos aquietar. Nós queremos sempre ir para frente. Independente se Deus está levando ou não. Quando Deus leva, amém. Agora, quando Deus faz parar. Quando Deus fala para você, filho, agora pare um pouco. Espere um pouco. O que você vai fazer agora? A mesma agonia que eles tinham, a mesma agonia, dificuldade de parar, nós temos hoje, irmãos. Muitos de nós estão funcionando já no piloto automático. Nós nem conseguimos mais pensar na possibilidade de parar. Irmão, nós temos conversado com muitos líderes nesses dias. E os líderes, irmãos, estão vivendo estão pilhados, vivendo uma correria. Os crentes estão assim. A maior estratégia do diabo é a mesma. Irmão, só mudou a maquiagem, só mudou o tempo, mas as estratégias são a mesma. Quando Deus falou para Moisés, e Moisés foi falar para Faraó, escute isso. Faraó, Deus, o Deus de Israel, quer que o povo suba no monte, no deserto, para adorar Ele. Sabe o que Faraó fez? Chamou seus servos e falou, dobrem a carga de trabalho sobre eles, para que não dê nem tempo deles pensarem em adorarem a Deus. A maior estratégia do diabo para que você não é deixar de ser crente, irmão. Não tem nenhum problema deixar de ser crente para o diabo. Ser crente ou deixar de ser crente. Infelizmente, nós aceitamos uma mentira de que nós nos acomodamos no simples fato de sermos evangélicos, acreditarmos que nós estamos agradando a Deus. Quem contaminou a terra, irmão, não foi os ímpios. Quem contaminou a herança foi o povo de Deus. Somente o povo de Deus pode contaminar a terra. O mundo não perece pela presença de ímpios. O mundo perece pela ausência de justos. Deus está querendo levantar homens justos. Homens de caráter refinado como o caráter de Cristo. Então Faraó viu isso, viu o propósito. Irmão, eu tenho para mim que Faraó acreditou mais no chamado de Deus para Israel do que o próprio Israel.
Tanto que ele se mexeu rapidamente, chamou seus servos, olha, dobrem a carga deles, dobrem, deem mais trabalho para eles, porque ele sabia, irmão, que eles eram adoradores. Eles sabiam que eles iam se prostrar em algum momento, e ele acertou, porque no deserto, Moisés em cima do monte adorando a Deus, e eles fizeram a maior oferta que podiam, pegaram, diz a palavra que Arão arrancava os pendentes de ouro e prata do povo, das mulheres e das crianças, e eles davam, irmão, davam tudo. E fizeram um bezerro de ouro e se prostraram, e se alegraram e folgaram diante de um bezerro de ouro, e abandonaram o seu Deus tão no começo da sua caminhada. No início já esqueceram de Deus. Logo no início. Começaram bem, começaram arrebentando, irmão. Vendo as pragas, sendo livrados por Deus, passando pelo Mar Vermelho. Irmão, imagina, que glória, que experiência. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo falando para os coríntios, olha, eu não quero que vocês ignorem o fato que todos os seus pais estiveram no deserto, debaixo da mesma nuvem, passaram pelo mesmo mar, beberam da mesma água na rocha, e a rocha era Cristo. Cristo já estava lá no deserto, era tudo como figura. As vestes não se envelheciam. Eles comiam do sobrenatural, bebiam do sobrenatural. Não havia problema nenhum para o povo, não havia ansiedade nenhuma. Deus ia na frente e os guardava atrás. Havia uma coluna de fogo que os protegia à noite e os aquecia, e uma coluna de nuvem para os guiar durante o dia. Dia e noite podiam caminhar na presença de Deus, dia e noite. Não havia hora para estar diante de Deus, era todos os dias, todas as noites, 24 horas por dia. Eles viram o sobrenatural como nunca novamente o povo viu. Mas Paulo fala, contudo, Deus não teve prazer na maioria deles. Porque o que dá prazer a Deus, irmãos, infelizmente, não são as coisas que nós produzimos, mas é o quanto que nós estamos dispostos a ouvi-lo, o quanto que nós estamos dispostos a nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu gosto muito de um texto que fala lá em João capítulo 3, quando Nicodemos foi ter uma conversinha, um bate-papo com Jesus. E não é à toa que Jesus pegou Nicodemos, porque Nicodemos representava o ícone, o top da religião naqueles dias. Nicodemos era um homem extremamente respeitado, talvez admirado pelo grau do seu conhecimento humano, seu intelecto humano e religioso. Jesus pegou logo ele. Irmão, Deus não é como os homens. Deus não faz nada por acaso. Jesus, ele tem mãos como um cirurgião. Ele tem a precisão de um excelente cirurgião. E quando ele toca em nós, não tem margem de erro, irmãos. Por isso que nós lemos em Filipenses 1,6, devia ser um dos versículos, aqueles versículos que nós podíamos colocar na cabeceira da nossa cama, de lembrar que Ele é fiel, nós só precisamos deitar na maca. A nossa luta, a nossa resistência é entrar nesse lugar. Por isso que Ele fala, quando vocês orarem, entrem no secreto e fechem a porta. É a única coisa que Deus espera de nós. Você não precisa fazer mais nada lá dentro. A única ação do homem é entrar e fechar a porta. E no restante ele fala que o seu Deus que está lá no secreto, Ele é que vai fazer. O problema é que nós estamos acostumados na cultura egípcia de fazer alguma coisa para Deus. E a nossa alma não suporta quando nós entramos e nós agora não somos o agente, mas nós somos o objeto de estudo. A nossa alma não suporta estar na maca. É só Deus pegar o bisturi, irmão, e pensar em cortar alguma coisa, que a nossa alma já fica aflita. Você começa, a sua mente, irmão, eu não sou diferente. Nós somos assim. O pecado fez isso, por isso que é uma luta. É renúncia, é abnegação, envolve sofrimento. Por quê? Porque a sua alma na hora vai lembrar de 1000 coisas. Coisas vão vir na sua mente, a sua mente vai viver um turbilhão de informação, justamente para tirar você daquele lugar.
Pastores que nós aconselhamos falam: pastor, mas eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Porque eu tenho que atender, eu tenho que aconselhar. Irmão, o cara vive igual bombeiro, apagando fogo para tudo quanto é lado, e não sobra tempo para Deus. E ele pensa que isso está arrebentando. Eu falo para minha esposa, quando eu tenho as horas da manhã que eu oro, se ligar alguém, fala que não dá para atender. Ah, mas se for vida ou morte é se eu sair dali, irmão. Morre eu, comprometo a minha casa. Porque uma das coisas que o ser humano mais precisa ver hoje são de homens que têm princípios e não negociam a presença de Deus com nada. Um dia Deus, Ele me pegou porque eu também sou pastor e cometo erros também como muitos dos meus colegas. Estou aprendendo, irmão. Eu não estou pregando uma coisa para vocês que eu estou pronto. Eu estou pregando uma coisa que eu estou sendo trabalhado. E um dia eu senti como Deus falando comigo: por que vocês são assim? Por que vocês marcam compromissos com todos e honram? Irmão, se nós marcamos o compromisso, nós já estamos agoniados, porque nós não podemos falhar com aquele irmão. Deus me livre de deixar uma família da igreja na mão. Mas por que vocês marcam e desmarcam o compromisso comigo? Eu sou o primeiro que dança. Eu sou o primeiro que vocês tiram. O primeiro compromisso que risca é o meu. E não somente o primeiro compromisso, porque tudo de Deus nós riscamos o primeiro. A situação ficou feia. A primeira coisa que nós paramos é aquilo que os sacerdotes nunca deveriam parar. Por isso que eu falo para vocês que Deus está querendo muito mais do que enriquecer eu e você, muito mais do que satisfazer eu e você naquilo que nós achamos que é bom. Deus, irmãos, Ele está querendo transformar nossa mentalidade de uma mentalidade de escravo, de uma mentalidade de alguém que não é peregrino na terra, de alguém que não tem um objetivo, uma meta, que não é daqui. Diz a palavra de Deus que a nossa pátria não é daqui. Agora nós estamos saindo e a nossa mente está ficando lá. E é um processo difícil, doloroso, para que Deus possa romper e cortar você desse lugar. E nós teimamos, irmãos, em estar caminhando para um lugar novo, numa condição velha. Eu quero ler um texto com vocês. Mateus capítulo 14, abra lá. Eu quero falar de um processo, de um transportar de Deus, de algumas maneiras que Deus pode fazer para trabalhar em mim e você. Pastor, quanto que vai custar para a igreja isso? Se tornar parecida com o seu Deus. Porque, irmão, a contemplação gera isso. O povo tem a cara do seu Deus. Pedro, quando foi negar, ele não conseguiu negar nenhuma das 3 vezes, irmãos. Porque todo mundo falava, que perguntava para ele: você tem a cara dele, você fala como eles. Irmão, quem vive na presença de Deus é impossível não se tornar parecido com Ele. O problema é permanecer lá. Nós temos medo disso. A nossa alma, ela se desespera. Nosso corpo não suporta. Porque nós não fomos feitos. O nosso corpo não foi preparado para isso, para sofrer renúncia, abnegação desse nível. E quanto mais na presença de Deus você vive, você vai andar em lugares sobrenaturais em Deus. O nível de renúncia vai subir, a abnegação vai subir, as águas vão subir, mas também, irmão, tribulação vai subir, lutas vão subir, mas também o gozo da presença de Deus vai subir. A alegria da presença de Deus vai subir. Você andar com Deus, 1000 caindo à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e você não sendo abalado. Você entrando nos lugares, o lugar sendo transformado simplesmente porque você está ali e Deus está com você. Irmão, eu não estou falando uma coisa que Deus falou que pode acontecer. Existe uma probabilidade para acontecer. Não, Deus falou que vai acontecer.
Não é uma possibilidade, nós trabalhamos com possibilidade com Deus. Infelizmente, nós ainda trabalhamos com possibilidade. Deus não trabalha com possibilidade, Deus trabalha com promessas. E é difícil, um dia eu tive que aprender uma coisa: Deus não tem compromisso com o meu bem-estar, irmão. Deus tem compromisso com a sua promessa, com a sua palavra. Antes do meu bem-estar está a promessa de Deus, está a sua palavra. Hoje os crentes vêm para Deus para ter bem-estar. Está errado, irmãos. Nós devíamos estar buscando a Deus com toda a nossa força, para esperar dEle a nossa única promessa. Irmão, não precisava acontecer mais nada para nós termos um motivo para adorar a Deus. E hoje as pessoas vêm para dentro dos templos querendo um novo motivo. Tem pastor, irmão, frustrado, tem pastor depressivo hoje, porque não aguenta mais, acabou a criatividade dele de inventar alguma coisa a mais para incentivar o povo. Eles estão fazendo de tudo. O povo hoje, ele quer sair de casa, ele pensa: o que eu vou ganhar de Deus hoje para que eu possa louvar Ele? Um sacerdote não pensa assim, irmão, ele já está em casa pensando: o que eu vou sacrificar na presença de Deus? Ele vive para adorar a Deus, ele vive para o louvor e para a glória de Deus. É uma mentalidade totalmente diferente. Agora, quanto que vai custar, pastor, para Deus fazer isso em mim? Quanto que vai custar para mim? Ou quanto que vai custar para a igreja? Vai custar tudo. Ele deixou tão claro isso: aquele que quiser vir após mim, ou seja, aquele que quiser andar comigo, quiser a minha companhia, que quiser trabalhar como eu trabalho, quiser pensar como eu penso, quiser falar como eu falo, que quiser ir para onde eu estou indo, e quiser amar o Pai como eu amo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Infelizmente, as conotações que colocaram para a cruz hoje são totalmente diferentes daquelas que Jesus pregou. Cruz hoje se tornou parecida com aquela cadeira de massagem que você coloca no aeroporto, um 10ão, e fica 10 minutos massageando dos pés à cabeça. Nós modernizamos o Evangelho. Paulo falou: ainda que um anjo, ou até mesmo eu, pregue qualquer outro evangelho que não seja o evangelho que eu entreguei para vocês no princípio, seja anátema. Paulo em outro momento fala: estão corrompendo o evangelho, estão adulterando o evangelho, estão mudando, colocaram princípios errados, e princípios errados hoje, irmão, vai mudar a prática dos sacerdotes amanhã. Se nós, pais, aceitarmos princípios errados hoje, os nossos filhos vão ter práticas totalmente corrompidas. O problema é que os princípios errados já estão presentes. E nós agora não é uma questão de não vivê-los, é uma questão de arrancá-los. É uma questão de voltar para a palavra de Deus e entender os princípios de Deus que são eternos. Mateus 14, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, e quanto despedia a multidão. E logo despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os discípulos no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Em setembro do ano passado, dezembro do ano passado, 2014,
Deus falou muito poderosamente comigo, com a minha família, com a minha esposa, principalmente nesse texto aqui. Porque nós vivemos algo muito parecido com isso. E eu gosto muito quando Deus tem algumas coisas especiais que Deus vai querendo ensinar para mim e para você, como aqueles dias, que não é para a multidão. Que Deus, irmão, Deus tem um ensino para a multidão, mas Deus tem um ensino especial para discípulos. Os discípulos são aqueles homens e mulheres que têm um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Podem ter muitas falhas, mas eles têm um desejo, uma angústia. Eles têm uma angústia particular de querer satisfazer, de querer agradar a Deus, de querer aprender com Deus. Jesus, ele revelava, a palavra de Deus diz que Deus tem mistérios ocultos desde a antiguidade, que ele agora está para revelar nos últimos dias para os seus filhos. Há muitas coisas que são mistérios, há coisas que são reveladas e abertas para todos, mas tem mistérios ocultos que não é todos que ouvem. Não é porque Deus faz acepção, porque não é o que vai destravar a pessoa para ouvir, não é Deus, mas é o seu apetite. É como se Deus tivesse um banquete enorme aqui hoje, na nossa presença, e falasse, vocês podem comer. Tem alguém que ia vir beliscar uma coisinha de Deus, botava na boca e logo saía. Mas tinha alguém, ou alguns, que teriam muita fome, iriam comer cada vez mais de Deus, iriam se apaixonar por aquilo. Você vê isso claramente quando Jesus começa a pregar o Evangelho para a multidão. Jesus, irmão, era um pregador muito diferente de hoje. Hoje os pregadores querem agradar o povo. Jesus não. Jesus queria agradar aquele que o alistou, aquele que o enviou. Jesus começou a pregar em parábolas e os discípulos olharam para a multidão, olharam para Jesus e falaram para o mestre, mestre, por que você fala por parábolas? Ninguém está entendendo nada, está todo mundo com cara de paisagem. Ninguém entende, Senhor, por que você vai pregar dessa forma? E Jesus, sabe a resposta dele? Eu prego para que eles não entendam mesmo. Você pensa, irmão, um pregador hoje que recebe uma oportunidade para pregar para uma multidão, e ele vai entrar no seu quarto, preparar um sermão para que ninguém entenda. Não é loucura? Irmão, Jesus é diferente, irmãos. Hoje as pessoas estão preocupadas do que vão pregar para agradar os homens, para atrair homens, enquanto nós devíamos estar preocupados em pregar para atrair Deus pela sua palavra, para deixar Deus falar no ambiente, e quem tem fome, quem tem sede, venha e beba de graça e coma de graça. Hoje, irmão, tem coisas que infelizmente entraram no nosso meio em décadas, em séculos atrás, que hoje nós estamos percebendo que o quanto que foram danosas, o quanto que comprometeram a prática sacerdotal correta das Escrituras. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e falou, mas a vocês é dado conhecer os mistérios, a eles não. Por quê? Porque os discípulos tinham uma coisa que o povo não tinha: renúncia, abnegação, entrega total. Um dia um colega meu lá do meu Itajaí, um amigo meu, um dos nossos pastores, falou no meio de uma pregação, ele disse, se Deus não tem 100% seu, Ele não tem nada. Porque Deus, Ele não negocia com o diabo. Ele nunca vai ser sócio do diabo no empreendimento, irmãos. Deus não faz sociedade com ninguém. Ou você é dele, ou você não é dele. Ah, pastor, mas eu estou cheio de falhas. Não interessa, irmãos. Se você reconhecer que você é dele, se você mergulhar em Cristo, se você tomar sua cruz, a cruz é a condição para nós termos um advogado diante de Deus. Porque existe um acusador que pega nossas falhas e leva para Deus. Mas se você está em Cristo, Ele já falou para você, eu sou teu advogado. E nessa ocasião, de quando Pedro anda por cima das águas, um texto que todos conhecem, é legal porque Deus fala de uma maneira especial com os 12, com os discípulos, assim como Ele fala comigo e com você. Só que para entender esse texto, naquilo que Deus ministrou comigo, eu quero compartilhar com você essa noite, eu queria falar do antes e do depois, para nós entendermos o que Deus estava fazendo com eles.
e o que Deus está fazendo com alguns de nós. Isso Deus está fazendo comigo. Eu vou falar de uma coisa que Deus começou a fazer comigo desde setembro do ano passado. Antes dos discípulos entrarem no barco, Jesus estava com eles, com 5.000 homens. Dizem os teólogos, os historiadores, que eram homens, 5.000, fora crianças e mulheres. Dizem que tinha aproximadamente 20.000 pessoas. Irmão, qual é o pastor que não gostaria de estar diante de uma congregação dessa? 20.000 pessoas. Talvez é o sonho de muitos homens. Jesus estava lá. E diz a palavra, se você for ler, Jesus alimentou a multidão, porque em determinado momento naquele momento eles vieram para serem curados, porque Jesus curava a todos, os coxos, os doentes, os cegos, os aleijados, os leprosos, e Deus curava a todos. Então todos começaram a vir, juntou 20.000 pessoas, só que o dia foi passando e aquele povo não tinha nada de comer, e Jesus já sabia o que iria fazer, diz a palavra. Irmão, no seu ministério, na sua vida, na sua família, Jesus já sabe o que vai fazer. O problema é que nós não sabemos o que Ele quer fazer, por não estarmos com os nossos ouvidos atentos. Só que Deus está trabalhando para acertar isso, para sintonizar a frequência, irmão, nossa com a dele. De nós termos a vontade de subir e não entender as coisas de Deus simplesmente de uma maneira natural, mas entender de uma maneira espiritual. Então diz a palavra que Jesus chamou os discípulos e falou para eles: olha, dá um jeito, parafraseando a história ali, dá um jeito e sirvam eles. Na hora os discípulos, sabe o que eles fizeram? Assim como nós fazemos hoje, de pegar uma coisa espiritual e tentar fazer de uma maneira natural. Diz a palavra que eles começaram a calcular, talvez eles pegaram a bolsinha do tesoureiro ali e começaram a calcular: olha, Jesus deu 200 dinheiros, nós não temos condição. 200 dinheiros não são suficientes para alimentar uma multidão tão grande de 20.000 pessoas. Irmão, responda uma coisa para você mesmo, seja transparente. Quantas vezes eu e você, nós calculamos para fazer a vontade de Deus? Uma coisa que é espiritual, nós queremos organizar de maneira natural. Quantas vezes, irmãos? Mas de repente, Jesus já sabia o que iria fazer, e aparece um menino com 5 pães e 2 peixes e entrega. E eu perguntei para Deus: Deus, o que o menino viu que 12 marmanjos que viveram contigo durante 3 anos não viram? Não é à toa que Deus pede para deixar vir as crianças, porque é das crianças o reino. A ausência de malícia, a ausência de ganância, de cobiça, o coração puro de uma criança, a mão limpa de uma criança, dele é o reino de Deus. O que o menino naquele dia viu que os discípulos não viram, que fez ele acreditar que 5 pães e 2 peixes poderia alimentar uma multidão de 20.000 pessoas? Porque se fosse eu, irmão, vou falar bem sincero com você, se eu tivesse 5 pães e 2 peixes e uma demanda daquela violenta, sem entender absolutamente nada, no máximo que eu ia fazer, de repente eu chegava para o Senhor e falava: Senhor, eu tenho 3 pães e 1 peixe. Porque assim somos nós sempre queremos ter uma reserva. Irmão, o crente hoje, ele se aperfeiçoou em ter um plano B. Se der errado com Deus, eu tenho uma saída. Não é mais como... Irmão, dificilmente se faz crente como Abraão hoje, que saiu sem saber para onde ia. E o menino fez exatamente isso, ele deu tudo. O que fez o menino ver, o que ele viu que fez ele dar tudo, ele não ficou nada: se der errado eu tenho aqui 2 pães ainda e 1 peixinho que vai para mim dar. Todo mundo morre, mas para mim dá. Sacerdote, irmão, não pensa assim. Sacerdote vê as coisas do céu e manifesta na terra. Por isso que ele falou para Pedro: Pedro, depois dele pronto, eu estou te dando as chaves do reino. E o que você ligar na terra haverá sido ligado no céu. Isso é uma palavra, irmão, que muito crente, ele manipula ela para satisfazer a vontade dele. Porque o que Deus estava falando é o crente que sobe, que está na presença de Deus,
que anda com Deus, ele vai ver as coisas que Deus está fazendo nas regiões celestiais, e Deus fala: filho, se você entender, tudo que você pegar aqui e ligar lá embaixo, eu estou com a outra ponta da extensão do rabicho, você liga lá e pode ter certeza que eu ligo aqui. Deus está falando isso, de trazer o céu para a terra, não de usar o céu para manipular, para satisfazer a nossa própria vontade. E eu perguntei para Deus, o que esse menino viu? E Deus fez aquele milagre tremendo. E Deus fez eu lembrar de um processo que eu vivi na minha vida. No ano passado, para você entender bem o que aquele menino viveu, eu fiz uma viagem missionária para a Europa. Eu e o pastor Jackson, lá de Itajaí, alguns devem conhecer pela internet. Para a Europa, irmão, hoje, infelizmente, ninguém mais quer ir pregar. Porque os brasileiros saquearam a Europa. E não existe mais igrejas na Europa, quase. Igrejas como essa na Europa são enormes. É uma mega igreja. Igreja na Europa, em alguns países como Alemanha, Dinamarca, Suécia, em outros países, Itália, as igrejas se reduziram em um pequeno grupo de pessoas, os prédios foram vendidos. Você passa nos prédios antigos de igrejas que experimentaram avivamentos na antiguidade, elas estão lá com uma faixa enorme: eu não sou mais uma igreja. Eu vi isso com os meus olhos. Não existe mais. Então nós tivemos o privilégio de ser enviados, passamos 17 dias pregando todos os dias, ensinando todos os dias. Há uma fome, Deus está levantando uma fome que homens estão chorando para você ouvir. E não é culto assim, organizado como o nosso, irmão. É em casa, junta-se 10 pessoas e eles falam: ensina para a gente. Mas nós não queremos o cristianismo que nos ensinaram, nós queremos ouvir sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Deus tem prometido para nós. Fala-nos isso, irmão. Elas ouvem 4 horas seguidas, chorando. Eu fui ensinar na casa de alguns alemães e eles estavam chorando, eles pediam: continua, envia alguém para nos ensinar isso. Nós ouvimos há anos atrás que Deus levantaria brasileiros para vir para cá. E Deus falou para o Brasil que o Brasil ia ser celeiro de missões. Mas a igreja brasileira enriqueceu como nenhuma outra no mundo. E ela se embriagou com seu próprio vinho. Ela enterrou o seu talento. E hoje o Brasil passa o que vocês estão vendo. O problema do Brasil, irmão, não é a corrupção de Brasília. O problema do Brasil é a corrupção dos brasileiros. Especialmente do crente brasileiro, daqueles que se dizem filhos de Deus. Nós corrompemos, sujamos a herança. É os filhos que fazem isso. Sabe o que é você ouvir durante anos? Eu ouvi, pastor, que o Brasil seria um celeiro de missões. Aqueles mais velhos que se converteram talvez há 20 anos atrás ou mais, ouviram isso durante muito tempo, que o Brasil seria um celeiro de missões. Muito tempo. Deus falou, Deus bradou do céu: eu vou levantar essa nação. Há anos atrás, aqui nos Estados Unidos, você ouvia isso: um gigante está se levantando. Saiu em revistas americanas. O Brasil não entendeu, irmãos. Você ouviu isso no Brasil, uma coisa, agora você ouviu isso numa outra nação. Nós ouvimos que Deus falou para nós que enviaria brasileiros, e nós estamos esperando até hoje. E o Brasil, irmão, para cada 13 mil crentes existe um missionário. Sair do Brasil para pregar o evangelho, irmão, hoje é uma coisa muito difícil. Então, para ir para a Europa naqueles dias, nós tivemos que fazer uma economia. Eu e o pastor Jackson, os irmãos da igreja se movimentando, dando oferta, todo mundo. Juntamos alguns reais para ir para a Europa, para ficar lá 17 dias, para ajudarmos os pastores. Tem pastor vendendo coxinha na rua e na Europa para não passar fome. Juntamos, e Deus fez eu lembrar de uma coisa. Fernando, quando você juntou o seu dinheiro,
Quando você colocou seus pés na Europa, tirou seus pés do Brasil, do seu território, e foi para a Europa, para o lugar que eu te enviei, quando você desceu naquele novo território, o seu dinheiro, o seu recurso não valia nada. Você não compra nada na Europa com reais. Qual foi a primeira coisa que você fez? Aí eu lembrei, quando eu cheguei na Suécia, a primeira coisa que um pastor, quando me recebeu, fez, foi nos levar na casa de câmbio. Então nós pegamos tudo que nós tínhamos e trocamos por euro. E Deus falou, aquele menino, ele fez isso. Porque quando você sai, mesmo você sendo um religioso, um evangélico, quando Deus te transporta e você descobre o reino de Deus, como Mateus 13:44 diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido que um homem descobre. Reino não se ensina, reino se descobre, é uma revelação, irmãos. Aquele menino viu algo, ele viu o reino, então ele procurou Jesus e fez o câmbio. Tudo que ele tinha, 5 pães e 2 peixes, colocou nas mãos do Senhor e aquilo se potencializou ao ponto de saciar 20.000 pessoas e sobrar 12 cestos cheios. E nós ainda estamos calculando se 200 dinheiro vai dar ou não vai dar. Perdemos sono por isso. Como que nós vamos fazer, irmão? Junto com o propósito de Deus, Deus já libera tudo necessário. O problema é que nós não paramos para ouvir, nós não nos aquietamos para ouvir. Nós ainda teimamos fazer com a nossa habilidade, com a nossa força. Até onde que essa igreja vai? Até onde que nós vamos? Até onde? Irmãos, tudo que nós temos, que Deus já nos deu, já tem o potencial suficiente se nós entregarmos para Ele, para saciar uma multidão que está vindo faminta. Nós não precisamos inventar nada, é só servir aquilo que Ele já colocou dentro de nós. Deus aquele dia recebeu todo mundo para os milagres e agora passou a aula dos milagres. Agora Deus começou a fazer a aula da multiplicação dos pães, mas ainda era um pão que perecia. Deus pegou um pão natural, um pão físico e começou a ensinar para o povo. Eu não sou só o Deus que cura vocês, eu sou o Deus que alimenta vocês. Eu sou o Deus que pode saciar vocês. Por isso que tem tanto crente insaciado hoje, angustiado com fome. Sempre tem que conseguir alguma coisa nova, tem sempre que dar alguma coisa para ele comer nova, porque ele ainda não comeu de Cristo. Nós nunca deveríamos aceitar a possibilidade de alguém vir até os altares, entregar sua vida a Cristo e não se alimentar do corpo dele, do sangue dele. Mas ele estava ensinando, vocês passaram a primeira prova, vocês agora estão comendo o pão que eu estou dando para vocês. Aquele menino viu o que Ezequiel 47 viu, o que Apocalipse 22 viu, que diz que no reino de Deus, nós somos como árvores plantadas aos ribeiros das águas, de águas vivas, e ainda que você esteja seco, você vai brotar, porque ela dá vida. O ribeiro que Ezequiel viu, em Ezequiel 47, ele dava no Mar Morto, justamente para mostrar para você, não existe nada impossível para Deus. Não existe ninguém impossível para Deus. Não existe nenhuma realidade impossível para Deus. Não existe nenhum lugar ruim. Hoje os homens falam, não, a minha cidade é muito difícil para o Evangelho. O meu país é muito difícil para o Evangelho. Irmão, não reduzam Deus a uma condição humana. Deus é Deus, Deus continua sendo o mesmo Deus, e Deus fala, se você estiver plantado ao ribeiro das águas, diz uma coisa, Ezequiel 47, Apocalipse 22, a mesma coisa, a mesma revelação foi o que o menino viveu, o menino viu e viveu, porque diz lá que as nossas folhas não cairiam mais, as nossas folhas estariam verdes para sempre. Pode bater o sol, pode vir tribulação, as nossas folhas permaneceriam viçosas, bonitas. Por quê? Porque no reino de Deus, o homem que entrou, que não somente viu, mas ele entrou no reino, as suas folhas não caem e servirão de remédio para as nações. Os seus frutos, você não vai precisar mais ficar preocupado em gerar frutos,
eles nascem de estação a estação, porque você está ligado nele. Não se trata de você ser bom, se trata agora de você estar entregue a ele. E aquela água dele passa por você e você gera fruto de estação a estação. E diz Apocalipse 22, Ezequiel 47, as folhas são como remédio para curar as nações. E os frutos, pastor, os frutos serão alimento para as nações. O menino viveu isso. Um menino. Por isso que eu falo, irmão, vou repetir o que eu falei ontem. Eu tenho falado para alguns meninos que têm andado comigo. Eu falo assim, olha, o propósito de Deus é tão lindo, tão grande. É tão espetacular servir a Deus hoje. É tão gostoso você experimentar a presença de Deus, da vontade dEle, que nós temos que cuidar de uma coisa, de não estragar o que Deus está fazendo, de não querer colocar a mão aonde Deus já tirou, ou não querer tirar a mão do lugar em que Deus está colocando. O que nós mais precisamos aprender é estar atento aos céus. Agora nós não vemos mais a nuvem se movendo, não vimos mais a coluna de fogo se movendo. Ele colocou dentro de nós. Ele colocou o seu Espírito dentro de nós para nos guiar em todo momento, 24 horas por dia. Mesmo quando você não está com vontade de buscá-lo, o Espírito clama, Abba, Pai. Por isso que Ele colocou isso dentro de você, para que você fosse para a presença dEle. Ou seja, Deus fez tudo, irmão. Deus estabeleceu o local. Deus colocou a capacidade dEle dentro de nós. É só nós não rejeitarmos. Agora, voltando para aquele lugar lá no deserto, 20 mil homens, irmão, era um culto, era uma cruzada de milagre como nunca antes. Os discípulos nunca tinham visto aquilo ali. 12 cestos cheios sendo recolhidos, as pessoas curadas, sendo saciadas pelo Senhor. E o Senhor pega eles no momento mais alto do ministério. Deu para vocês. Vem cá. Eu fico imaginando a crise deles. Senhor, deixa nós ficarmos mais um pouquinho aqui, está tão gostoso. Deixa nós curtir. Está tão bom. Nós temos a tendência de nos conformarmos com a nossa realidade. Sempre foi o pecado do povo de Deus, a conformidade com um lugar agradável, com prosperidade, irmão. Nós nunca deveríamos nos acomodar com isso. Se estamos prósperos ou se não estamos, nós não devemos mudar. Nós devemos ser como Paulo. Eu aprendi a ter tudo e a não ter nada. A ser o mesmo. Nós nunca deveríamos oscilar dependendo daquilo que está do lado de fora, mas dependendo daquilo que está do lado de dentro. Então Deus pega eles justamente nessa hora, tira eles do cultão, tira eles do congresso, do mover, tira eles. Mostra um barco. Irmão, eu fico imaginando a crise ministerial. Eu vivi um pouquinho disso em setembro do ano passado, quando a minha esposa adoeceu. Ninguém descobriu o que era. Em 2 meses a minha esposa perdeu 12 quilos. Ela ia para a igreja, para o Mevan. Aqueles que já viram alguns vídeos do Mevan, tem uma paredezinha assim nas laterais. Ela ficava deitada no carpê lá atrás. Muitos crentes passaram e liberaram palavras negativas para ela, não entendendo. Mas ela ia, ficava ali deitadinha, sem saber o que estava acontecendo. Em 2 meses, irmão, nós gastamos muito dinheiro com especialistas. Todos eles pegavam os exames e alguns deles até riam para nós. Ela não tem nada. Ela não tem absolutamente nada. Mas vai em outro especialista. E nós íamos, irmãos, fomos migrando de especialista para especialista. E nenhum falava. Até que o último que nós fomos, ele olhou. Um dos médicos mais antigos de Itajaí. Eu desconfio que o seu problema não é físico, dona Débora. Deus apelou daí. Ali Deus viu que nós não estávamos entendendo nada. Deus apelou, usou a mula, né? Para falar com a gente. Mas foi terrível, irmão. Foi até dezembro assim. E eu lembro que em dezembro eu estava viajando, o ministério fluindo, tudo dando certo. Melhor momento ministerial. E Deus, naquele momento, Ele pega eu pelo braço e mostra um barco e pede para mim entrar. Deus falou comigo nessa passagem.
Eu pensei que ia ser só uma viagemzinha de barco, irmão, como os discípulos pensaram. Foi uma tocaia de Deus, uma arapuca, uma armadilha, como você quiser chamar. Deus tem um meio para pegar cada um de nós. Irmão, Deus conhece você melhor que você mesmo. Deus te fez, como que nós vamos duvidar alguma coisa de Deus? Então Deus pega, coloca dentro do barco, só dá aquele empurrãozinho, e você vai feliz da vida, contando os peixes que sobrou, contando, olha, vocês viram 12 cestos, que milagre, que ministério poderoso, e você está vivendo aquilo ali, e de repente as coisas começam a cair, e em dezembro Deus fala conosco. Eu estava fazendo uma viagem, porque eu desmarquei tudo, todas as viagens, todos os seminários, todas as palestras, desmarcamos tudo, porque a minha esposa adoeceu mesmo. Teve um que eu não desmarquei. Foi uma viagem justamente para cá, em dezembro, em janeiro. Eu estava em janeiro aqui, Deus me deu um sonho, Deus falou comigo em sonho. Eu liguei para minha esposa, falei, Deus falou comigo, ela falou, Deus falou comigo também. E Deus, resumindo, Deus mostrou para nós uma palavra que Ele tinha liberado há 15 anos atrás, e nós esquecemos dela. Pastor, mas você não estava fazendo a vontade de Deus? Estava, do meu jeito. Esse que é o nosso problema, quando nós fazemos alguma coisa boa e pensamos que fazer uma coisa boa é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus só tem um jeito de ser feita, que é do jeito de Deus. E Deus lembrou de algumas palavras, de algumas direções que Ele deu para nós há 15 anos atrás, aproximadamente, há 20 anos atrás, e nós nos perdemos dela. É como se Deus permitiu acontecer tudo aquilo para nós lembrarmos de uma palavra. Na hora ela falou, eu lembrei, eu também. No outro dia, ela começou um processo de cura. Do nada. Sem explicação. Irmão, não duvide de Deus. Se você diz que você quer, se você diz que você está disposto, se você está disponível, Deus vai pegar você. Ele pega de uma maneira especial cada um de nós, até que nós estejamos alinhados, irmãos, com o coração dele, coração com o coração. Os discípulos, depois nós voltamos para o barco para terminar, mas mais 10 minutinhos, pode ser? Pode ser, pastor? Depois, quando eles passaram por aquilo ali, pelaquela experiência, chegaram do outro lado, na margem, a multidão também foi. Jesus olhou para a multidão e falou, agora vocês não vieram por causa da cura, vocês vieram porque vocês foram saciados. Já aprenderam uma lição, a lição mais superficial que vocês aprenderam. Agora eu quero falar de coisas espirituais para vocês. Eu quero falar que vocês comeram um pão perecível, mas agora eu quero dar um pão que não perece. Se você comer a minha carne e beber o meu sangue, você vai ter parte comigo. Os homens colocaram a mão nos ouvidos e falaram, que duro sermão é esse? E começaram a sair todos eles. Mas teve alguns homens que passaram pela trajetória no barco, que foram preparados por Deus para andar em um outro lugar, numa outra condição, que Deus abriu o entendimento, Deus olhou para eles, e vocês não querem ir também e me deixar? Então Pedro falou, Senhor, para onde nós iremos? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso que Deus está querendo nos preparar, para que nós venhamos a entender coisas que nós não entendemos até hoje. Nós até ouvimos elas muitas vezes, mas tem coisas que nós ouvimos, estamos acostumados a ouvir, mas nós não entendemos. Como isso, pastor? Porque ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. O mesmo verbo no hebraico para ouvir e obedecer é o mesmo, é chamar. Ouvir e obedecer é igual. Quando que nós ouvimos? Quando nós praticamos. Quando nós colocamos em prática. Quando nós obedecemos a Deus. Por isso que a minha esposa foi curada quando ela se dispôs a obedecer. Quando ela se dispôs a voltar. E nós somos assim. Nós só ouvimos quando nós estamos dispostos a praticar.
Por que Deus pegou eles? Voltando para o barco agora. A transformação de uma mentalidade natural para uma mentalidade sobrenatural. Perceberam? Antes de entrar no barco, eles entendiam de um pão perecível, de servir um pão perecível que sacia agora, mas depois dá fome de novo. É o que a religião hoje na maioria faz. Dá uma coisa hoje para que o povo volte amanhã. Você dá mais uma coisinha, volta depois, dá mais uma coisinha, volta depois e vira um vício. Vivem de estratégias humanas simplesmente para manter uma coisa que é sobrenatural, que é espiritual. Igreja não se mantém de forma natural. Igreja é de Deus. Deus ainda é o noivo da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós devíamos querer ouvi-lo para aprender a viver esse negócio. Quando você quer aprender sobre alguma coisa, a melhor coisa é buscar quem inventou. Não foi? Não é assim? Então Deus colocou eles dentro do barco e empurrou. Agora, irmão, note uma coisa. A princípio não ia acontecer nada. Só uma viagemzinha de barco. Lá, irmão, no meio do mar, anoiteceu, já ficou um cenário difícil. Não tinha mais nada para dar segurança, já está entendendo? Deus vai tirando as coisas que vai nos dando segurança. Ele vai abalando a nossa segurança. Não é que Deus tem prazer no nosso sofrimento, é que Deus quer que você dependa 100% dEle. O lugar que Ele está te levando vai exigir isso. Aquilo que Deus vai fazer na igreja exige homens e mulheres desse calibre. Então, chegou a noite, bateu o vento contrário e eles ficaram apavorados, pensando que Jesus não estava com eles. Assim como nós pensamos, quando a coisa dá errado, onde é que foi Deus, no final de contas? Parece que Deus nos deixou, nos abandonou. Eles pensaram a mesma coisa. Então, de repente, Jesus disse a palavra que Ele estava intercedendo, orando no monte, olhando para eles, em todo momento. Deus, em todo momento que nós estamos passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, padecendo algo, Ele está olhando, contemplando, eu e você, Ele está junto. O problema, irmão, é que os discípulos eram acostumados a ver Jesus no deserto, no cenáculo, sentado à volta de uma mesa, mas eles não tinham aprendido a ver Jesus ainda no meio da angústia. Eles só viam Jesus em tempos favoráveis, mas Jesus queria levar eles e preparar eles para um tempo de dificuldade, de renúncia, de abnegação, de entrega. Eles teriam que dar a sua vida por Ele. Então Ele leva eles para o deserto ou para o mar. São lugares de prova, de preparação intensa, que nem todos querem enfrentar. Então os discípulos estão lá, ficaram com medo, e de repente Jesus aparece para provar o que eu falei para vocês. Quando eles olham, eles têm medo, ficam em pânico e falam: olha, é um fantasma, e ficam apavorados. Irmão, ver Jesus num ambiente favorável como esse é uma coisa. Agora, ver Jesus quando os ventos são contrários, quando as coisas são abaladas, e você achar Jesus e reconhecer Ele num ambiente desse. Eu confesso para você que quando Deus tocou em algumas coisas, quando Deus liberou aquilo e permitiu que a minha esposa passasse por aquele momento difícil, eu pensei que tudo estava acabado. Foi exatamente o que eu pensei. Algumas vezes eu me desesperei e falava para Deus: Deus, eu não aguento mais. Aguenta, filho. Claro que aguenta. Diz a palavra que nós não resistimos até o sangue ainda. É porque, irmão, nós reduzimos a esperança da eternidade a uma dimensão tão baixa que os problemas são maiores do que ela. Deus está elevando a esperança da eternidade acima das adversidades, acima dos problemas, acima das lutas. Aí quando Jesus viu eles, eles perguntaram, Ele falou: sou eu. Jesus começa a revelar um Jesus diferente. Não aquele simplesmente que está sentado com eles ensinando, mas aqueles que está no meio da prova também. Aquele que está no meio da luta também. E fala: sou eu, não temas. E Pedro, então, de novo Pedro falou: olha, Senhor, se és tu, mande que eu ande por cima das águas. E Jesus falou: vem. Eu tenho uma heresia particular nesse texto. Todo pregador diz isso, né, irmão? Tristeza.
Eu creio que Jesus iria, não somente Pedro, mas que todos andassem por cima das águas. Porque Deus está preparando-nos justamente para isso, para andar em territórios, em lugares que nós nunca andamos antes. Lugares espirituais, como Ezequiel viu lá no capítulo 47. Ele chegou no lugar que as águas bateram tão alto que ele falou: daqui para frente homem nenhum consegue ir. Aí Deus levou ele. Você quer ir para esse lugar? E você não consegue andar por si só? Que as suas pernas não são mais suficientes? Que os seus braços não são mais suficientes? Que a sua mentalidade não é mais suficiente? Que os seus recursos não são mais suficientes? Que você tem coragem de entregar tudo nas mãos de Deus e falar: Deus, eu quero ser não mais o Senhor, não mais o dono, mas eu quero te entregar a propriedade de tudo e quero experimentar a mordomia, ser mordomo, ser o teu administrador, aquele homem que vai te ouvir e vai manifestar, ouvir e manifestar. E Deus falou: sai do barco. Sabe o que eu aprendi, irmão? Que todos nós que estamos dentro do barco, nós já temos o suficiente para sair. Nós só precisamos enxergar Ele no meio disso tudo, da névoa, do vento, das ondas contrárias. Você precisa enxergar Jesus nesses dias. Você precisa enxergar Jesus nesses dias. E eu quero falar uma coisa para você. Não pense que vai melhorar. A pior coisa que tem, Deus falou no Velho Testamento, são profetas que falam que as coisas estão boas quando elas não estão. Irmão, o cenário dos últimos dias é um cenário de caos. É um cenário onde os homens se perderiam de Deus, se tornariam amantes de si mesmos. 2 Timóteo, Paulo fala sobre isso. Os homens se perderiam cada vez mais de Deus. O sujo se sujaria mais e o limpo se limparia mais. Vamos orar? Eu creio que Deus está chamando alguns para esse lugar, nesses dias, em toda a terra. Em toda a terra por quê, pastor? Porque Deus não faz mais monopólio com ninguém. Nunca fez. O avivamento que vai acontecer nos últimos dias não vai ser o mesmo, talvez, que muitos conheceram durante a história. Não vai ser mais de um homem, irmãos. Vai ser de um povo escondido. Vai ser de um remanescente. Eu quero estar dentre eles. Eu tenho pedido para Deus: Deus, eu quero estar, eu quero ser um. Eu quero estar disposto, Senhor, a ir contigo. Eu quero esperar, irmão, a trombeta soar. Eu quero estar com meus ouvidos abertos. Eu não quero me perder com algum conforto, com alguma coisa, porque isso não é sinal de aprovação. O povo do deserto foi extremamente abençoado, mas Deus falou para eles: eu não tive prazer em vocês. Bênção não significa que Deus está gostando da gente, irmãos. Um dia o povo reclamou para Deus, Deus deu tanta carne que eles pediram, e chegou a apodrecer nos dentes e sair pelas narinas. Às vezes a bênção que está vindo sobre em muitos lugares é um sinal de reprovação e não de aprovação. Se vocês querem, então se embriaguem com isso. Vamos orar a Deus? Assim como você está mesmo. Se você puder encurvar sua cabeça, eu queria convidar para que você pudesse se render a Ele. Irmão, eu creio que isso é uma coisa que todos nós precisamos fazer. Ninguém completou isso. Ninguém terminou isso. Nós todos estamos no mesmo processo de aperfeiçoamento. Não há ninguém pronto aqui. Não há nenhum bom, nenhum sequer. Nós todos estamos diante dele, carentes da sua glória, da sua graça, das suas misericórdias. Gostoso, irmão, é quando você chega nesse lugar em Deus e você já não vê mais nada em você que pode ajudar em alguma coisa. E você experimenta aquilo que Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado
os que são totalmente dependentes de Deus, que não são autossuficientes. Deus, nós clamamos a Ti essa noite, toca em nós, em cada um de nós essa noite. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença, clamamos por Ti, não somente por nós. Nós não queremos clamar mais somente por nós. Nós estamos clamando pela igreja, pelo corpo de Cristo, pelos homens que estão escondidos em toda a terra, Deus. Pelos homens que o Senhor está se revelando para eles. Talvez homens que nunca entraram no templo, nunca experimentaram um culto público como nós experimentamos, mas Deus está se revelando para eles. Deus, nós clamamos por esses, nós clamamos, Senhor, pelas nossas famílias, para que nós possamos experimentar algo, Senhor, e sermos preparados para isso, para esse lugar que o Senhor está nos transportando, a irmos numa condição como o Senhor quer, de acordo com o lugar aonde o Senhor está nos transportando. O Senhor está nos preparando para o reino, preparando, Senhor, para reinar contigo. E nós não queremos perder isso, Deus, em nome de Jesus. Só Tu tens palavra de vida eterna, Senhor, mais nenhum outro. Nós clamamos a Ti. Eu clamo a Ti, Deus, abençoa os Seus filhos que estão aqui. Abençoa, Deus, esse homem, essa mulher. Abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. Abençoa, Deus, os homens que têm chamados aqui, que estão ardendo no seu coração, e eles enfrentam dilemas até hoje, da dimensão da entrega, do que fazer, de homens que têm uma chamada tão preciosa, e ainda nós estamos como aqueles discípulos, ainda fazendo conta de forma natural, se vai dar para se entregar, ou se ainda nós vamos ter alguma reserva. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver o Teu reino, Senhor, para que nós possamos descobrir esse grande tesouro que o Senhor escondeu dentro de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, nós entregamos essa noite aos Teus cuidados, Senhor. Derrama do Teu amor sobre os Teus filhos. Abra o entendimento, Senhor, da Tua igreja nesses dias em toda a terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus.